preciso trazer mais novidades em relação à negociação do Flamengo com o João Félix, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Contar que Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, cometeu pênaltis nos dois jogos que terminaram com derrota do Fla na atual temporada, contra o Central Córdoba e também contra o Cruzeiro. Será que é só coincidência? Bora falar agora sobre João Félix, jogador que interessa ao Flamengo, mas, porém, contudo e todavia, é importante registrar que o português de 25 anos de idade, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan, ganha 10 milhões e 600 mil reais mensais. É verdade que o Flamengo é dono da maior folha salarial da América do Sul, 35 milhões por mês, mas somente o João Félix equivale a quase 1/3 de tudo aquilo que gasta com o seu departamento de futebol, o Flamengo, a cada 30 dias. Só esse cenário já mostra o grau de dificuldade da negociação, mas não para por aí. O João Félix já foi a 4ª contratação mais cara do futebol do mundo, quando ele troca o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, ele só fica atrás de outros 3 negócios, que envolveram Neymar, Mbappé e Felipe Coutinho. Só para vocês entenderem a importância que o João Félix já teve no futebol europeu. É bem verdade que quando o Chelsea o contrata na temporada passada, gasta apenas 52 milhões de euros. Apenas é um modo de dizer, especialmente para quem já havia custado 126 milhões de euros. Diante desse cenário e com propostas do futebol europeu, tudo indica que o João Félix seguirá por lá. Apesar do interesse do José Boto, que chegou a conversar com o empresário do João Félix, o Jorge Mendes, mas essa negociação dificilmente vai avançar. Só para completar sobre o Fla, Jorginho, volante que pertence ao Arsenal, enfim, aceitou a proposta rubro-negra. Não há nada assinado, mas já está tudo combinado, há um acordo verbal e ele se apresenta depois de casar e ganha 4 dias para uma lua de mel. O casamento está marcado para o dia 2 de junho. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, eu peço desculpa aí por gravar dentro do carro, mas não tem jeito, é a correria. Eu agora não estou indo para casa, eu estou indo para uma reunião, então não vou conseguir gravar um vídeo tão cedo. Pretendo inclusive fazer uma live aqui no canal mais tarde para trazer mais informações desse mercado da bola do Flamengo agitado, mas antes vamos gravar esse vídeo aqui. Vamos lá, Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que está lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve, e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias
para ele curtir o casamento, a lua de mel e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive, o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então, uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho. É um jogador que se cuida muito fora das quatro linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei para vocês que a luz ia voltar e voltou. Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo, só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito bom, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento. Fica complicado para o Flamengo pela concorrência, mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, ó, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem. Enfim, Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada. Mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade. Os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado. Agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro. Mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. É isso, galera. É isso aí, nação. Então dá para comemorar muito, porque Jorginho já é jogador do Flamengo, só falta aí pequenos detalhes para poder assinar esse contrato, né? Na verdade, só o jogador vinha assinar, né? Porque os detalhes já foram tudo resolvido e Jorginho é o novo reforço do Mengão. João Félix, né, que deve ficar um pouco difícil
a contratação do jogador por questões de salário do jogador, né? Salário muito alto. O jogador também tem muito mercado na Europa e deve ficar por lá mesmo, né? Então, quero sua opinião se seria um grande reforço para o Mengão, em vista que o João Félix, né, nunca conseguiu se destacar muito lá na Europa, né? Ele é um jogador visado por muitos clubes, mas não tem ainda umas boas partidas de destaque, né? Ser aquele destaque que se esperava dele. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada do nosso querido Mengão do coração. Um forte abraço a todos e até mais.